Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos analisar a compra à vista ou a prazo de uma geladeira. Conteúdo de juros compostos, matemática financeira. Então, vem comigo. Imagine que uma geladeira seja vendida em 3 prestações mensais de R$ 400, sendo a primeira um mês após a compra. Sabendo que a loja cobra juros compostos, então estamos mexendo com juros compostos, no financiamento de 5% ao mês, como podemos determinar o preço à vista dessa geladeira? Então, assim, nós estamos lidando com juros compostos. Isso quer dizer que o montante, ele é o capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Se nós avaliarmos apenas essa questão da taxa, que é de 5% ao mês, nós temos aqui 5 sobre 100, que é igual a 0,05. Isso quer dizer que 1 mais I vai ser 1 mais 0,05, que é igual a 1,05. Isso é o que a gente já conhece como o fator. No caso, seria o fator de crescimento, né, dessa dívida, caso ela estivesse sendo paga mais à frente. Mas aqui a gente está querendo saber o valor do preço à vista. Então, o que é importante você entender dessa fórmula que trata dos juros compostos? Quando a gente lida com o montante, nós estamos nos referindo, aí eu vou chamar aqui de vermelho, né? O VF, o valor futuro. E quando nós estamos tratando do capital, nós estamos tratando do VP, que seria o valor presente. Então, isso quer dizer que eu poderia reescrever essa minha fórmula do montante, sem prejuízo algum, né? Ela poderia ser vista da seguinte forma. Para calcular o valor futuro, você pega o valor presente, que multiplica 1 mais I, elevado a N. E dessa expressão, a gente ainda pode pensar, por exemplo, em isolar esse VP. Então, se você quiser calcular apenas o valor presente, né, esse termo que representa o fator que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos ter VF dividido por 1 mais I elevado a N. Então, o que é que acontece? Quando você tem o valor presente e deseja ir para o valor futuro, você está indo. Quando você tem o valor futuro e deseja voltar para o valor presente, você está voltando. E aí, nessa expressão, né, nesse diagrama que eu coloquei, essa lógica ela está exatamente nesse sentido. Se eu estou, por exemplo, aqui no VF, que é o valor futuro, que seria a nossa primeira prestação, por exemplo, mas são 3, né? A gente vai avaliar isso melhor mais à frente. Aqui é para entender o que vai ser feito. Então, se você está nessa posição depois de um certo tempo, por exemplo, um mês, e você tem aqui o valor VF, que é o valor da prestação, e você deseja voltar para o valor VP, que é o preço à vista, né? O que é que você está fazendo? Você está voltando. E aí, nós já observamos aqui na nossa expressão que quando você está voltando, você vai efetuar uma divisão do valor futuro, que seria, no caso aqui, a prestação, pelo fator, que é 1 mais I elevado a N. Da mesma forma, se você tem o valor à vista, né? Aqui, ó, se agora você está aqui no VP, que é o valor presente ou o valor à vista nessa questão, e você deseja ir para o VF, que é o valor futuro, ou seja, quanto eu pagaria, por exemplo, daqui a um mês, eu estaria indo. E isso quer dizer que indo,
eu estou indo descobrir o valor futuro, que está aqui, ó. Então, o que é que eu faço para descobrir o valor futuro? Eu pego o valor presente, que seria o meu valor à vista ou capital inicial, e multiplico pelo fator. Na prática, você praticamente usa a fórmula do montante dos juros compostos da maneira que você já trabalha, tá bom? Então, como é que o dinheiro se movimenta com o tempo? Se você estiver indo, você multiplica esse seu capital original pelo fator. E aí tem que ter cuidado que isso vai ter que ser repetido tantas vezes for o tempo. Se você estiver voltando, supondo, por exemplo, que eu sei quanto eu pagaria daqui a um mês, mas eu quero saber hoje, à vista, voltando, por exemplo, 30 dias ou um mês, para descobrir esse valor à vista, eu divido pelo fator. E aí eu faço isso tantas vezes eu tiver valores envolvidos nesse retorno. Tudo bem? Então, essa é a regra de ouro. Indo, multiplica pelo fator, e aí você usa essa fórmula aqui que eu vou chamar de I. Voltando, você divide pelo fator, que seria essa fórmula 2i. Tudo bem? Então, vamos analisar agora a questão. Então, a nossa questão, ela disse que você deseja calcular o valor no ato da compra, né? Ou seja, você precisa fazer com que todas as prestações elas caiam aqui no tempo zero, que seria o valor à vista. Então, daqui a um mês, você tem o que nós vamos chamar de prestação P1, que é R$ 400. Daqui a 2 meses, nós vamos ter aqui a prestação P2, que também é R$ 400. E daqui a 3 meses, nós vamos ter a prestação P3, que também é R$ 400. Então, todas têm o mesmo valor. Qual é a diferença? A diferença é que, como eu quero saber o valor no ato da compra, o valor à vista, P1, que é R$ 400, vai ter que voltar de 1 para 0. Ou seja, P1 vai voltar um mês. Então, nós vamos fazer primeiro esse cálculo de P1. Significa o quê? Que eu vou calcular o meu valor presente 1. Beleza? Então, é o VP1, é o valor presente 1. E para isso, a gente já aprendeu que basta você pegar o valor dessa prestação, que é 400, e dividir por 1 mais I. Como a taxa a gente sabe que é 5%, e a gente já viu que 1 mais I é 1,05, nós vamos ter 1,05 elevado a 1. Tá? Aí agora é conta. Então, nós vamos ter aqui 400 dividido 1,05 elevado a 1. E aí, essa divisão tem a ver com dinheiro, né? Vamos pegar a nossa calculadora. Então, aqui na nossa calculadora, se você pegar 400 e dividir por 1,05, nós vamos obter 380,95. Então, 380,95 é o valor da minha primeira prestação quando eu, ao invés de pagar daqui a um mês, resolvo pagar com 30 dias de antecedência, ou seja, o valor à vista. Então, nós acabamos de descobrir a primeira etapa da resposta de 3, né? Porque agora o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar o valor de P2 para o preço à vista e voltar o valor de P3 para o preço à vista. Então, eu vou ter que fazer 3 cálculos. O primeiro já foi feito. Vamos voltar agora o valor de P2. Bom, então nós já voltamos o valor de P1, está aqui, ó, acabamos de fazer, deu 380,95. Nós queremos o valor à vista das 3 prestações em um único dia, né? Então nós agora vamos voltar o valor P2, 2 meses. Então, quem vai ser o VP2? Ou seja, qual será o valor presente quando eu pegar uma prestação e voltar 2 meses? Vai ser 400 dividido pelo fator, que é 1,05, que não muda, só que agora elevado a 2.
porque essa prestação você está voltando 2 meses. Então, nós vamos ter 400. Vamos ver quanto que fica 1,05 elevado a 2. Então, 1,05 elevado a 2, está aqui. 1,1025. Então, 1,1025. E aí o resultado dessa divisão, vamos pegar aqui a calculadora novamente, 400 dividido por 1,1025. E aí obtemos, está aqui, ó, 362,81. Então, 362,81. E daí, esse vai ser o valor da segunda prestação quando você volta 2 meses. E aí, o que é que a gente observa? Que a primeira prestação, que era 400, que diminuiu para 380, que voltou só um mês, a segunda prestação, P2, que eu voltei 2 meses, já diminui bem mais, né? Porque percebe, eu tinha uma dívida que eu só ia pagar daqui a 2 meses. Como eu estou resgatando essa dívida com 2 meses de antecedência, com certeza o desconto será maior do que uma prestação que era para ter sido paga daqui a um mês e que foi paga com um mês de antecedência. Que você voltou 2 meses no tempo, né? Então, esse valor de tempo foi maior, consequentemente, você terá um valor menor durante esse retorno. Tudo bem? E aí agora nós vamos pegar a prestação P3 e voltar 3 meses. E aí esse será o nosso último retorno de prestação. Então está aqui a prestação P1, 380,95, ela voltou um mês, essa aqui, né? Está aqui a prestação P2, ela voltou 2 meses, então deu 362,81, que foi o cálculo anterior. E nós agora vamos pegar a prestação P3 e vamos voltar esse valor 400 para o tempo zero, que seria o valor à vista. Nós vamos voltar essa prestação 3 meses. Então vamos calcular o VP3, que é o valor presente quando eu retorno uma prestação 3 meses, ou retornando a terceira prestação. Então, você vai pegar o valor dessa prestação, que é 400, e vai dividir pelo fator, que é 1,05, elevado agora a 3. Então, teremos aqui 400 dividido esse 1,05 elevado a 3, 1,05 elevado a 3, vai dar 1,1576. Vamos aproximar, tá? Então, 1,1576. E aí o resultado dessa divisão, 400 dividido 1,1576, vamos obter 345,54. Então vamos obter 345,54 reais, que diminuiu mais ainda, né? Porque você está voltando agora 3 meses numa dívida que você teria para pagar. Então esse valor acaba ficando bem menor. E aí agora o que é que nós temos? Nós temos 3 valores que nós colocamos no tempo zero. Isso significa que qual será o valor à vista do produto? Será o valor dessas 3 prestações quando você retornou todas para o mesmo tempo, ou seja, tempo zero, valor à vista. Então, para fechar a questão, nós agora vamos somar os 3 valores. Então tá aí, temos o valor das 3 parcelas, né? E aí, para poder gerar a resposta, nós vamos somar o valor dessas 3 prestações que você obteve. Deixa eu apagar aqui esse tanto de número. Então vamos lá, 380,95 mais 362,81 mais 345,54. Vamos obter R$ 1.089,30. Então, somando, nós obtemos R$ 1.089,30. Esse é o valor procurado.
é o valor à vista do meu produto. E assim, se tu refletir um pouco, o que seria 3 pagamentos de R$ 400? Você teria 3 vezes 400, que é igual a R$ 1.200. Então, em termos financeiros, né, qual é a tua economia quando tu, ao invés de pagar um produto em 3 prestações com a primeira, sendo paga um mês após a compra, a uma taxa de 5%, que é o caso da questão, qual será a tua economia? 1.200 menos 1.089,30. Então, se tu subtrair esses dois valores, pegando aqui a calculadora, 1.200 menos 1.089,30. Então, qual será a tua economia? R$ 110,70. Então, está aqui R$ 110,70. Então, esse é o procedimento para você voltar o valor de prestações, né, no caso iguais. E aí, assim, fica a pergunta, né? Como que a gente consegue descobrir que o valor da prestação fica R$ 400? Então, isso aí a gente vai discutir em uma outra questão, com certeza, né? Mas aqui o nosso objetivo da questão foi concluído. Bom, com isso, o que é que a gente pode fazer agora? A gente pode otimizar esses cálculos mediante uma planilha, né? Então, agora eu vou apresentar para vocês um procedimento automatizado do que seria essa questão em uma planilha. Então, vamos lá para o Google Planilhas. Então, aqui no Google Planilhas, o que é que eu fiz? Coloquei aqui o valor da parcela, que é R$ 400. O número de parcelas está 0, mas aí eu estabeleci que ela vai de 1 a 10. No nosso caso da questão, são só 3, né? Mas eu ampliei um pouco mais até 10, para vocês terem uma ideia da movimentação do valor. A taxa é 5% ao mês, então 0,05. E qual será o preço à vista? Olha o tamanho da fórmula aqui que eu estabeleci com condicionais, né? Mas vamos lá. Se eu pegar só uma parcela e voltar, a planilha já gera automático aquele valor, R$ 380,95. Se eu voltar duas parcelas, vai ser o somatório de P1 e P2 quando você voltou. Esse valor vai dar isso aqui. E quando eu pegar as 3 parcelas, vai dar o nosso 1.089,30, que foi a nossa resposta da questão. E aí, ó, eu poderia ter 4 parcelas, 6 parcelas, 10 parcelas, né? Eu já automatizei isso até 10. O que é que a planilha está fazendo em termos de cálculo? Vou dar aqui um F2. Ela está pegando, ó, o valor que é 400, que está na célula C2, e está dividindo, olha aqui, ó, e está dividindo por 1 mais o elemento da célula C4, que é o 005, elevado a 1, não é? Porque eu estaria voltando só um mês. Se eu estiver voltando 2 meses, olha o que é que ela vai ter que fazer para dar o valor à vista. Ela vai pegar esse valor voltando um mês e somar com o valor voltando 2 meses. Se por acaso for 3 meses, vai pegar o primeiro valor voltando um mês, a segunda parcela voltando 2 meses e a terceira parcela voltando 3 meses. E assim sucessivamente. Ó. 4, 5, olha aqui em cima, 6, 7, 8, 9, e aí as 10 parcelas. E aí soma tudo. Então percebe que se você tentar desenvolver esse cálculo no braço mesmo, na calculadora, você vai ter muito trabalho, né? E aí a planilha consegue automatizar tudo isso. De sorte que eu usei aqui uma fórmula condicional para poder a planilha entender que quando eu me referir, por exemplo, a 6 parcelas, ele vai escrever o valor que indica as 6 parcelas. Aí ele muda aqui e automatiza. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o procedimento contrário. Nós vamos considerar que você tem um produto, que no caso é a geladeira, que é R$ 1.089,30 à vista. E aí nós vamos fazer o desenvolvimento de cálculo mês a mês, pagando cada parcela.
E aí vamos considerar o pagamento de R$ 400 e depois a gente vai alterando aí o valor. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa planilha de financiamento. Então na nossa planilha de financiamento, qual é o meu saldo devedor? R$ 1.089,30, que é o valor à vista do produto. Só que eu não tinha, né, o dinheiro para comprar à vista e resolvi parcelar em 3 de R$ 400, que foi o que a empresa me colocou. Qual o valor que eu vou pagar no ato da compra? Zero, né? Porque eu não vou ter dinheiro para comprar à vista. Então, qual vai ser o meu saldo devedor? Vai ser justamente esse 1.089,30 menos zero, já que você não pagou nada, né, no ato da compra. Então, qual é o seu saldo devedor? 1.089,30. Tudo bem? Então, quando você saiu com o produto, você está devendo para a loja R$ 1.089,30. E daí, qual vai ser o seu saldo devedor daqui a um mês? Daqui a um mês, você ficou, a empresa, ela deixou você ficar com 1.089,30 dela. Você agora tem que devolver alguma coisa. O problema é que esse dinheiro que ficou 30 dias ou um mês na sua posse, você precisa devolver para a empresa corrigido. E qual é o fator de correção na questão? Nós já vimos que é uma taxa de 5% e o fator é 1,05. Então você vai pegar esse 1.089,30 e vai ter que capitalizar 1,05. Então você vai ter que multiplicar por 1,05. Pegando aqui a calculadora, nós vamos ter 1.089,30 vezes 1,05. Então, 1.143,76. 1.143,76. Então, essa é a tua nova dívida com a empresa daqui a um mês. E espera-se que você pague a parcela definida para esse mês. Quanto que é a parcela definida para esse mês? É R$ 400. Isso quer dizer, você foi lá e pagou, né? Então, isso quer dizer que qual é o seu novo saldo devedor? Vai ser 1.143,76 menos os R$ 400 da parcela que você está pagando, né? Então, o seu novo saldo devedor com a empresa vai ser a diferença de 1.143,76 menos a parcela que você pagou de R$ 400. Então, você agora deve para a loja 743,76. 743,76. Porém, essa sua nova dívida vai ficar presa durante 30 dias, que é o novo período para o pagamento da segunda parcela. Então, quanto que você deve para a loja após mais um mês? Ou seja, após o segundo mês? É o seu saldo devedor atualizado de 743,76 multiplicado pelo fator que a empresa estabeleceu, que é 1,05. Então, bora atualizar nosso saldo devedor, né? Nós vamos pegar 743,76 e multiplicar por 1,05. Então, a sua nova dívida com a empresa corrigida é de 780,95 aproximadamente. Então, 780,95. É isso que você deve agora para ela. Mas daí, presume-se que após mais um mês, você vai lá e paga R$ 400, que é o valor da parcela. Isso quer dizer que qual será o seu saldo devedor atualizado após você pagar a parcela? 780
2.899,95 menos a parcela de R$ 400. Então, você agora deve para a empresa 780,95 menos R$ 400. Você deve 380,95. 380,95. Esse é o seu saldo devedor atualizado. Qual é o problema? O problema é que você só vai pagar esse valor daqui a 30 dias, daqui a um mês, que é o valor da terceira parcela. Então, qual é o teu novo saldo devedor após mais um mês, que seria o terceiro e último mês para quitar a tua dívida? Vai ser o teu saldo devedor anterior, R$ 380,95, vezes o fator de atualização, que não muda, né? Que é 1,05. Então, vamos fazer esse produto. Estamos quase nos livrando da nossa dívida, né? Então, vamos multiplicar por 1,05. Olha quanto é que deu. R$ 399,99, aproximadamente 400, né? Então, teu novo saldo devedor com a empresa é de R$ 400. Presume-se que lá no tempo certo você vai e paga a terceira prestação de R$ 400. E aí o teu saldo devedor vai ser 400 menos 400, que é zero, né? Significa que você quitou a sua dívida com a empresa. Então, assim, essa é a lógica do dinheiro quando ele caminha em direção ao valor futuro. Lembra lá do início da nossa conversa, né? Você multiplica pelo fator tantas vezes forem necessários. Esse é o comportamento dos juros compostos. Ok? E aí nós agora vamos apresentar essa lógica dessa planilha com uma tabela pronta e automatizada. E aí nós vamos mostrar o que é que acontece quando você, ao invés de pagar o que deveria, que seria os R$ 400 de prestação, você, por exemplo, inventa de não pagar no tempo certo ou pagar um valor menor, como geralmente acontece nos cartões de crédito, você tem lá uma dívida de R$ 1.000, R$ 1.200, e o cartão disse que o pagamento mínimo pode ser de R$ 150. Então isso vira uma bola de neve e a gente vai mostrar o tamanho do prejuízo para o consumidor quando ele não cumpre o acordado. Então vamos lá no Google Planilhas. Então tá aqui, pessoal. No Google Planilhas ele está puxando o valor da parcela, que é R$ 1.089,30, que é o preço à vista. Está aqui o meu saldo devedor. Esse é o valor corrigido após um mês. Veja que ele multiplica pelo fator que é 1,05 e eu vou lá e pago R$ 400. Tá aí, ó. O teu saldo devedor atualizado, R$ 743,76. E aí ele corrige mais um mês. Então esse valor multiplica por 1,05. Você vai pagar 400. Sua dívida atualizada cai para 380,95, mas ela vai passar um mês, 30 dias lá para você pagar, então ela é corrigida, então ela é multiplicada pelo fator 1,05 e aí você paga os 400 e aí após 3 meses tua dívida é zero, você está livre aí da compra dessa geladeira, não deve mais nada. Mas olha o que é que acontece, vou abrir agora aqui a planilha, né? Então tá aqui, ó, 0, 0, 0, porque tu não deve mais nada, né? Estou supondo, por exemplo, algo um pouco maior, né? Eu botei até 8 meses, mas poderia ser o tempo que eu quisesse. Vamos supor, aí eu vou diminuir aqui para 100%. Vamos supor que ao invés da terceira prestação, que era para você pagar 400, você pague R$ 86. Tá aí. Olha o que é que aconteceu. Como tu tinha uma dívida, que era a tua última parcela, né, de 400 e só pagou 86, tua dívida agora é 314, que vai ficar um mês corrigida. Então, você multiplica pelo fator, que é 329,70. Só que tu não tinha dinheiro para pagar após mais um mês. Então, tu pagou zero, teu saldo devedor aumentou. E após um mês, terá que ser corrigido.
multiplicando por 1,05. De novo, não tinha dinheiro, zero. Então, o valor 346,19, que era o saldo devedor, aumentou. Olha para quanto ele vai, corrigido pelo fator de 1,05. E continua, sem dinheiro, e continua, e continua. O certo é que após 8 meses, tu já está devendo R$ 400,75 para a empresa, quando no terceiro mês tu já poderia ter quitado. E aí é interessante que vocês observem que as coisas aqui estão começando a aumentar de valor e vão começar a aumentar muito rápido, porque nos juros compostos esse valor é acumulado. A gente já comentou que a gente está trabalhando aqui com uma função que tem uma característica exponencial. Isso quer dizer que se tu não cuidar em pagar logo essa dívida, ela vai crescer de tal forma que você vai ter muito problema para quitar. Então, pessoal, é mais ou menos assim que se comporta o mercado financeiro, o comércio. Muito cuidado com o dinheiro, né? E principalmente quando vocês fazem uma compra parcelada. A dica, claro, sempre é válida, né? Se possível, compra à vista. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.